Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Fala pessoal, hoje a gente vai começar uma nova série aqui no Tarsila Grita chamada Detalhes na História da Arte e Moda. A gente dividiu essa série em 4 episódios e a gente vai falar do Renascimento até o século XIX. E como é que a gente vai abordar esse assunto? Basicamente, a gente vai pegar pinturas tanto de homens, artistas homens, como de artistas mulheres, e a gente vai tentar trazer dentro dessas pinturas detalhes, né, realmente, que nos interessam, principalmente sobre a roupa, planejamentos, rendas, estampas, pinceladas, né? E todo o detalhe que uma pintura tem, né? Que muitas vezes passa despercebido, porque a gente olha só o todo. E assim, é claro que na história da arte, se a gente pegar lá das esculturas gregas, né? Tinha muito detalhe, né? Muito virtuosismo técnico, que eu acho que está muito atrelado também, né? Essa questão, o detalhe ao virtuosismo. Lá nas esculturas gregas a gente vê isso claramente, por exemplo, nos frisos do Partenon, aquelas musculaturas, aquelas veias, os planejamentos, os pés que são muito detalhados, muito perfeitos, né? Se a gente pegar e olhar, na história da arte sempre existiram esses detalhes que chamam a atenção, enfim, mas a gente resolveu fazer esse enquadramento na pintura, né, dos detalhes. Então, a gente vai começar hoje, primeiro episódio, com esse quadro do Van Eyck, que é um quadro assim que eu acho que é o quadro dos detalhes, porque ele é um quadro minúsculo, ele tem 82 por 60, uma coisinha de nada, e ele é cheio de detalhe. Ele tem muitos simbolismos, né? Exatamente, cheio de simbolismo. Ele tem, por exemplo, a gente não tá dando foco, como vocês podem ver, né, no quadro inteiro. Nosso foco é um pedaço do quadro, mas ele, se vocês repararem, ele é totalmente virtuoso, né? Ele tem o pano que parece pano, né? O cachorrinho que parece pelo, felpudinho, enfim. Esse quadro, só para contextualizar, ele foi feito para o casamento do Arnolfini. O título desse quadro é Casal Arnolfini, e é um quadro do começo do Renascimento, que a gente chama de pintores primitivos, né? O começo mesmo, é a virada ali da Idade Média para o Renascimento. E ele vai trazer muito a ideia do desenho, né? É uma pintura muito desenhada. Tem primeiro um trabalho de desenho por baixo, ali um esboço, e depois é que ele vai vindo com a tinta. E essa roupa dela, né? É a roupa que se usava na época, e ela não, a princípio não estaria grávida, né? Na verdade, esse volume que se faz aqui na frente que ela segura é, na verdade, o volume do pano, né? O próprio pano. Mas é uma coisa também de fertilidade que ele quer mostrar também no quadro, entendeu? Porque eles acabaram de se casar, então, assim, eles têm que mostrar que eles são um casal fértil que vai ter filhos. E a outra fofoca, né, é que, na verdade, o Arnolfini já era casado, e aí o casamento que está sendo feito aí, na verdade, é um segundo casamento dele. Então não teria como ser feito aberto ao público. E esse quadro do Van Eyck, ele vai ser uma espécie de testemunho do casamento. Então, por isso que no espelho que a gente vê refletido a cena, as costas, aparece o próprio Van Eyck e uma espécie de um juiz de paz, né? Que seria o cara que estava celebrando ali o casamento. E em cima do espelho, a gente não mostrou, mas em cima do espelho tem a assinatura do Van Eyck, porque justamente é como se ele estivesse ali dando como testemunha do casamento. Caramba! E também, a outra fofoca também é que ela estaria realmente grávida, por isso que ela estaria casando com ele. Isso eu já ouvi mesmo. E aí, é claro, nessa aí tem muito simbolismo. Tem umas laranjas no lado esquerdo, do lado do Arnolfini, né? Que seria simbolizando a riqueza,
tal. Mas esse penteado realmente, né, dos chifrinhos, é o que chama muita atenção, né? Que é típico da época. Exatamente. Se vocês procurarem as obras do Van Eyck, a esposa dele, vocês vão ver que todas usam chifrinhos. E testa grande, porque era sinal de riqueza. E usava essa testa gigante, que é muito feio. Se raspava também as sobrancelhas. Isso. Ficava assim uma coisa muito estranha, né? Mas mas também isso tem a ver, até mesmo esse cabelo, né, puxadão assim pra trás, né, raspado assim até meio que a linha da orelha, né? Uhum. Parece que elas cortavam a franja, né, raspavam a franja. E raspavam a sobrancelha também pra ter meio que aquele ideal grego. Eu já ouvi também falar isso. Mas assim, a gente não pode afirmar, né? Dar uma carimbada em nada. Mas o cabelinho era moda. Era realmente moda na época. Todas usavam. Um detalhe importante é que na pintura renascentista do norte, dos primitivos, desses pintores primitivos, a gente consegue enxergar o exterior pelo interior. Então, se vocês verem o detalhe, a gente consegue ver o que tá fora da janela, tem uma vegetação, uma coisinha verdinha ali, né? Você vê que na janela da parte do quadro normal, a gente não enxerga, mas no detalhe a gente consegue ver. E em volta desse espelho, você tem as cenas da Paixão de Cristo. Todas as etapas. Isso aí, gente, se você pensar que o quadro tem 82 por 60, imagina o tamanho disso aí. Ele fez isso com uma lupa. Tem essa história, tem essa anedota. Que ele usou uma lupinha. As contas que aparecem aqui já nesse detalhe que a gente colocou, ó, do lado do espelho, super brilhantes, transparentes. Olha só, parece realmente que é uma conta, uma miçanga. O que é também bem incrível desse quadro, né, é o planejamento que ele faz da roupa dela. Mas vocês percebam que é muito estático, é muito frio, as pessoas são pálidas, né? Tinham que ser pálidas. Tinham que ser pálidas, porque era mais chique, né? Era coisa de rico, né? Se você fosse bronzeado, é porque você trabalhava. Mas eu sinto uma certa estilização na obra do Van Eyck. Que eu vejo todo mundo é igual, você já reparou? Realmente, todos têm a mesma face. A mesma face, né? E se vocês, talvez pela moda, né, todo mundo raspasse a sobrancelha, enfim, a gente também não vai entrar nesse detalhe, né? Porque não faz parte da proposta. Bom, esse quadro do Botticelli, que é muito famoso, Nascimento de Vênus, na verdade eu diria que todo quadro do Botticelli tem esses planejamentos incríveis que trazem muita leveza, né? Fluidez, muita fluidez. O tecido é sempre assim, em movimento, né? Os cabelos no ar, com tranças, cabelos enrolados, porque aí... Todos esvoaçantes. Todos esvoaçantes, porque tem toda uma relação com a arte grega também, né? O Renascimento é justamente isso, a retomada. O Botticelli é um artista do 400, ele é então dessa primeira fase aí, segunda fase, né, do Renascimento, que a gente tem o 300 antes, que é na Idade Média. Mas olha a transparência que ele traz, né? Incrível da manga, e também o detalhe da própria trança, né, do cabelo, da hora, né? A hora ela espera a chegada da Vênus, que é a chegada da primavera, enquanto os ventos do oeste assopram para ela chegar em terra. Então a hora, essa deusa, né, ela espera, e a roupa dela tem todo esse detalhe de estampa. Primaveril, né? Primaveril, total primaveril. Eu já li uma vez, não lembro se foi no Roberto Long, eu não lembro exatamente aonde, mas falando desses panos do Botticelli, que apesar de ele ter bem esse trabalho de dobra, enfim, ao mesmo tempo o planejamento estampado, ele causa uma certa impressão de uma coisa chapada. Você perde um pouco a questão das dobras, né, da questão da textura do tecido, né, fica mais chapado, apesar de que ficou maravilhoso também, né, mas assim, a gente ainda não tem aqui aquele perfeccionismo, né, depois que vai vir, né, quando a pintura fica cada vez mais apurada, né, principalmente com a técnica da tinta a óleo, porque o Botticelli trabalhava com têmpera, o que limita muito a pintura, né, que seca muito rápido, você não consegue fazer tantos detalhes, mas mesmo assim eu digo que é perfeito. Essas florzinhas voando, toda essa fluidez. E se vocês repararem, o vestido dela tá bem de acordo com a moda da época. Sim. Que é uma referência ao clássico, né? Então é uma coisa super leve, um vestido super leve, decote reto com
com a marca. Com a marca embaixo do peito. As mangas amarradas, a gente vai ver várias mangas amarradas. Esse também é lindo. O que eu gosto muito é dessa estampa, né? Dessa coisa das florzinhas. Tem... Que ele faz de uma forma, assim... absurdamente natural. Incrível, O Botticelli, ele tem uma relação com a natureza. Se você vê boa parte dos quadros dele, da segunda fase, mais ou menos, que é a fase madura dele, ele vai sempre colocar os personagens introduzidos na natureza. É uma questão da obra dele. E ele, nesse chão, que a gente não botou ali, mas é um detalhe, acho que é um super detalhe, existem muitas espécies de flores. Muitas, assim. Já foram contabilizadas, eu não lembro exatamente o número, mas, assim, absurdamente, ele foi lá, pesquisou uma por uma, né? Então, cada florzinha ali é uma espécie diferente. E assim, esse vestido, que é o vestido da Flora, né? A Flora, ela representa a chegada da primavera. A Vênus, ela tá posicionada bem centralizada ali do quadro. Aquela que tá vestido todo branco com um manto vermelho. A Flora, que está acompanhada de uma ninfa que está sendo fertilizada. Essa ninfa está sendo fertilizada pelo vento, o Zéfiro. E aí esse detalhe é lindo, né? Que é justamente as mãos segurando as flores da primavera. Ela deve estar pegando para colher as flores. Ou ela está lá distribuir, né? Para jogar ali naquele jardim e fecundar, né? Mais flores, né? Exatamente. A mão do Botticelli, essa que tá em cima, né? Ela é meio estranha, né? E tal. Mas assim... a de baixo tá bonita. Tá muito bonita. Mas a gente tem que levar em consideração que mão é uma coisa hiper difícil de fazer, assim. E a gente tá falando de uma pintura do 400, de 1480. Então, ainda não se tinha desenvolvido tantas técnicas em relação à pintura. Mas mesmo assim... incrível, né? Ele mandou benzão. Essa daí eu achei super legal por causa do cabelo dela, né? Porque na verdade ela não está usando roupas. Mas o cabelo dela que eu achei assim a coisa mais impressionante, né? De tanto detalhamento que tinha, né? Essa coisa do testão, né? O testão. Ela quase não ter sobrancelha, né? Até mesmo ser mais ou menos da mesma cor, né, do cabelo, né? E a gente não sabe se é ou não. Mas assim, é muito detalhado, né? Porque ela era... a Simonetta, ela foi musa, não só do Botticelli, mas também como desse pintor que se chama Piero de Cosimo, ou Cosimo. E praticamente na mesma data do Botticelli, né? Você vê que porque a trança tava... O rosto é praticamente igual ao da Vênus, da primavera. Porque ela nasceu mais ou menos nessa época. Ela morreu, tadinha, com 23 anos de tuberculose, mas ela foi super pintada. O Botticelli adorava ela, então todas as pinturas do Botticelli, assim, das mulheres, que parecem a mesma mulher, foram inspiradas na Simonetta Vespucci, ou Vespucci. Inclusive o Botticelli tem um quadro dela que tem umas tranças também, mas as tranças viram colar. É uma loucura. Sei qual é. E elas devem ter um cabelo muito comprido, né? Mas é incrível o trabalho, né, primeiro de quem fez esse penteado, né? Exatamente, de adorno do raio do cabelo, né? Porque na verdade ela não usa brinco, mas o cabelo dela está todo cheio de pérolas, joias, né? Penduradas, pingentes, né? Que incrível. Impressionante. E um broche, né? Ali em cima, no alto da cabeça, tem praticamente um broche. Gente, quase uma escultura no cabelo, né? E assim, mais incrível também o pintor. De retratar tão bem esse cabelo. Muito incrível, né? Então é legal a pintura, a gente sempre fala isso, né? Que a gente consegue enxergar a moda, né? Os costumes através da arte. Esse é um afresco do Ghirlandaio. O Ghirlandaio foi o primeiro mestre do Michelangelo, Buonarroti, né, o que a gente conhece, Michelangelo da Sistina. Ghirlandaio é porque a família dele fazia guirlandas, e aí ele ganhou esse sobrenome, Ghirlandaio. E essa aqui é uma cena que conta a vida da Virgem Maria, uma das cenas da vida dela, que é o nascimento da Virgem. A Virgem, como dizem, né, ela também foi concebida sem pecado, porque ela tem que ser virgem totalmente, né? E essa que está em foco, que eu fiz questão de botar porque eu adoro esse cabelo dela, é a Santana, que
seria a mãe da Virgem Maria. O que acontece? Nessa época, era muito comum você representar as histórias. Isso vem justamente da pintura do Van Eyck, dos pintores primitivos do norte, que era muito comum você representar uma cena histórica colocando a roupa do Renascimento. A roupa, os trajes, o cabelo, né? Você adaptava a cena à moda daquela época. Isso foi muito comum, depois isso vai mudar, depois vai começar a ter um preciosismo histórico, né? Vamos fazer as pessoas daquela época com as roupas que as pessoas usavam naquele período. Mas no Renascimento não era assim. E aí, como vocês podem ver, a Santana, não sei se vocês conhecem a história, ela, quando ela fica grávida da Virgem Maria, por que ela é concebida sem pecado? Ela é concebida sem pecado porque a Santana já era uma idosa, já era uma senhora. Ela não teria mais como ter filhos. Entendeu? E aí, tanto que o Ghirlandaio, ele tenta simular ali, por isso que eu trouxe o detalhe, como se ela fosse uma senhora. Vocês percebem que ela tem cabelo branco? Olha, é verdade. Principalmente aqui na franja, ele vai simular, né, vocês vejam que um detalhe que eu coloquei aqui embaixo, esse aqui grande é o detalhe do detalhe, né, mas o detalhezinho aqui no canto direito, ela estaria grávida, ela tá com a mãozinha aqui e a barriguinha projetada. Gente, eles eram ricos, né, se vocês olharem assim, a ambientação, as roupas, o Ghirlandaio coloca a família da Virgem como uma família que tinha condições, nobres, mas na verdade não, porque o marido era pastor. É verdade. O Joaquim era pastor, então. E se vocês perceberem, nesse mesmo quadro tem todas as etapas da Virgem. Lá no alto, se vocês verem, lá na esquerda, lá no topo, na escada, tem quando a Santana recebe o anjo e encontra Joaquim, e eles estão comemorando que ela está grávida. Eles estão se abraçando. Depois, se vocês descerem lá embaixo, vocês veem que tem a Santana se encaminhando para ver o bebê. Tá vendo? Que o bebê tá no colo de alguém aqui, numa ama, que vai tomar um banho. E ele trabalha com profundidade, com trompilé, que é engana-olho, né? Ele vai fazer esses relevos elegantes. Até nesse detalhe que a gente vê maior, tem um detalhe de um friso, imitando uma coluna grega, né? É verdade. Então é cheio de detalhe esse afresco. E o cabelo dela eu achei bem interessante, que está realmente típico do que era usado na Itália nessa época. Porque se você for para outros lugares... Tipo o casal Arnolfini, né? Que usava o chifrinho, né? Em outros lugares, né, da Europa não se usavam esse tipo de cabelo nessa época, né? O final do 1400, esse é o cabelo típico italiano. Com essa... rendinha, com essa, como é que é o nome disso? Uma tiara? Com essa tiara atrás da cabeça, nesse cabelinho meia franja, né, na altura do rosto, né, do queixo. A sobrancelha é bem fina também, né? Esse aqui é um quadro do Leonardo da Vinci, bem famoso, La Belle Ferronnière, do Leonardo, que ele faz na mesma época que a Dame Orminho. E aí, o da Vinci não colocava nome nos quadros, esse nome foi dado depois, nenhum quadro dele leva o nome. E aí, por isso que sempre tem esse mistério de quem era, de quem seria essa mulher. E aí, muita gente atribuiu a amante do rei Francisco I da França, por isso que é o nome da amante dele. Só que hoje em dia se sabe que foi encomendado, na verdade, pelo Ludovico Sforza, que também tinha encomendado a Dame Arminho, e poderia ser uma das amantes dele, que é essa Lucrezia Crivelli ou Cecilia La Galeriani. Uma dessas duas seria provavelmente essa La Belle, né? Quem será? Não sei. Nunca saberemos. E aí o que é interessante desse detalhe é que mostra justamente essa moda da época, né? Esse decote quadrado e essa manga que você tirava, podia substituir. Se ficasse com CC ou se tivesse muito quente também, né? Você trocava a manga. Muito simples. Porque é realmente a parte que talvez... Que tá solta. Que tá solta e que exige que você troque mais vezes. É verdade. A Itália é quente, né? Como é preso, né? A gente pode ver
como que era presa a coisa. Isso, os detalhes permitem isso. Esse quadro aqui é da Lavínia Fontana. A Lavínia Fontana foi uma artista renascentista. A história dela é bem interessante porque ela, na verdade, ela é que sustentava a família dela. Ela trabalhava como uma profissional. Ela é considerada a primeira artista profissional. Porque Gente, que legal. a Sofonisba é dessa época, um pouco anterior, na verdade. Só que a Sofonisba, ela não recebia pelos quadros. Ela trabalhava como dama de companhia da Isabel de Valois. A Lavínia Fontana não, ela realmente ganhava vida com a arte dela, como pintora. E o marido trabalhava como dono de casa, assim, cuidava das crianças, da casa, e ela que bancava financeiramente a casa. Olha só que incrível. Incrível. E aí ela fazia muita pintura de pessoas nobres. Como vocês podem ver, existem alguns elementos, né, que já fala de um quadro do século XVI, então é um século depois, né, do que a gente estava falando anteriormente, e a moda mudou muito. Né? Como vocês podem ver, a roupa ficou muito mais detalhada, elaborada, com anágua, né, esse enchimento aqui na parte de baixo, o espartilho. O espartilho, nessa época, ele já tá introduzido, né, na moda, ele já ocupou o seu espaço, né, tipo, ele só vai sair agora lá no início do século XX. Foi a grande prisão das mulheres, né? Você vê que lá no Renascimento, que aqui é Alto Renascimento que a gente tá falando, né, 1500 é Alto Renascimento. Mas ali naquele princípio do Renascimento, a mulher, de certo modo, tinha mais liberdade quanto às vestimentas, né? Existia um espartilho que a gente fala que é um espartilho meio primitivo, meio... Caminhando. Caminhando, mas assim, ele não era tão estruturado como esse aqui. Como esse espartilho de agora. E aí, como a gente consegue ver, né, que é uma nobre, justamente porque a gente vai ter a introdução do que a gente chama de retrato do poder. Que é uma técnica que começa a ser desenvolvida justamente nesse 1500, que pra você... É claro que no Renascimento, ali no começo do Renascimento, você já tinha o retrato dos poderosos, enfim, mas cada vez mais vai se dando importância a essa coisa de mostrar, né, o poder. Então vocês veem que já que é um corpo de uma mulher, né, você vê que praticamente ela tá de corpo inteiro, falta um pedacinho só, ela tá seria 3/4 do corpo dela, a face bem iluminada, né, olhando pra direita. Sempre olhando pra direita e sempre com atributos que mostram a sua riqueza. Então, por exemplo, a roupa dela fica claro. Extremamente luxuosa. Ela tá com aquele rufo. Que ainda é pequeno, né? Ainda. Ou talvez pra ela não é tão grande. Exatamente. Tá? Porque ela não pode não ser uma mulher tão nobre. Assim, tão nobre. Vendo lembrar que as roupas eram feitas à mão, não eram feitas à máquina. Então essa roupa toda bordada, toda cheia de enfeites, né? Outro detalhe também é justamente mostrar a fidelidade, que é um símbolo do Renascimento, é o cachorrinho, né? Igual no Arnolfini, que a gente viu. E esse cachorrinho que é tipo um mini Cocker Spaniel, sei lá, um bichinho... Tava na moda na época, né? É King Charles Spaniel, acho que é o nome dessa raça. E a gente tem um detalhe mórbido aqui. Isso que eu queria saber. Isso era moda na época, depois eu fui procurar, que se usava esses bichinhos, é tipo um furãozinho, sabe? Ele com certeza tá morto aí. Porque empalhado, né? Porque o bichinho não conseguiria ficar manso assim. Imagina você colocar uma máscara. Ele tá com uma máscara, vocês estão vendo? Ele é tipo um furãozinho. Uma máscara de ouro. De ouro, certeza, amarrado numa corrente. Pedras preciosas. E a patinha dele também tem ouro. Tem ouro. E era moda, era um adereço, um sinal de riqueza você ter um furão na sua roupa. vestimenta. Era um pingente, talvez. Como vocês podem ver... Olha, isso também tem. Furão. Esse já é da Sofonisba, que é a que eu citei, que trabalhou na corte, que não recebia pelo seu trabalho. Na verdade, ela era dama de companhia da rainha. Agora, olha como a mão já melhorou, né? A mão, né? Porque já é uma tinta a óleo, né? Você já tem mais estudo de anatomia. Esse quadro, se vocês olharem também, tem aquelas mangas que saem. A roupa também ela era presa em partes, né? Isso. Então, você vestia o espartilho, e no espartilho você tinha essa parte de cima e aí botava a manga separada, isso nessa época. E a saia também era separada. Outro detalhe também, detalhe, né? Porque é sempre de detalhe. É o bichinho de novo, que é o furãozinho. Vocês veem que dá pra ver até o olhinho e as orelhinhas. É uma coisa horrenda. Sim. Era moda, né? Você tem o Madame Arminho ali que você usava o bichinho como estola, né? Como cachecol, sei lá. E era chique.
Era chique. Até pouco tempo, né? Que bom que essa moda não vingou, não durou nada. Isso é uma aberração. Nossa senhora, gente, horrível. Mas uma coisa muito bonita também que tem, que ela desenhou muito bem, a gente podia ter posto também no detalhe, é essa gola, né, do vestido dela, né, que é uma renda muito bem bom, que é de detalhada. ombro a ombro. Essa renda é muito bonita. Essa aí é a mãe da artista, da Sofonisba. A Sofonisba, ela pintava muito essa vida privada dela, né, no começo da carreira. Olha que absurdo, esse quadro foi atribuído, olha só, por muito tempo ao Tiziano. Primeiro, eu fico perguntando, o que Tiziano ia fazer na casa de Sofonisba pintando a mãe dela, né? O cara pintava pro rei, pro Carlos V, né? Mas tem os mesmos Não, traços? gente, não tem os mesmos traços. É uma coisa de datação. Por quê? As mulheres artistas não são valorizadas até hoje. Você vai comparar, por exemplo, um quadro de Jasper Jones. Foi vendido na década de 80 por 17 milhões. Se eu não me engano. Esses 17 milhões dava para comprar obras de 67 artistas mulheres, incluindo Sofonisba, Artemisia, um quadro de cada uma. Gente, olha só, que absurdo, né? Isso é um dado das Guerrilla Girls, aquelas que se vestem de gorila, né? Então, essa coisa de você atribuir a um homem, que às vezes não estava assinado. Você vê a data, de 1500 na Itália. Então, vamos atribuir o Tiziano. Por quê? Valoriza, assim, muito o trabalho. E mulher também não era capaz de fazer isso, né? Essa é a ideia, né? Que se colocava, né? Tão Mulheres. bom que não poderia ter sido uma mulher, só pode ter sido Tiziano. Tem umas coisas absurdas, tem quadro da Sofonista, que foi atribuído ao Greco, que não tem nada a ver a técnica, assim, sabe? E foi completamente desmascarado hoje em dia, né? Porque, pô, se você trabalha com isso, né? Dá pra você perceber pela pincelada, né? Pela técnica que é usada. E até pelo tema, né? Eu fico pensando, a Sofonisba não era rica, tá? O que ela ia... a mãe dela ia contratar o Tiziano pra pintar ela, sabe? Tanto que tem a filha pintora, né? Assim, não faz o menor sentido, assim. Ia contratar o Tiziano pra ir lá. Ele tava muito ocupado lá na corte. E ela também tem um textão. Aí ainda temos a moda do textão. E engraçado esse espartilho que ele achata o peito, né? Porque ele ainda serve mesmo... Nessa época que você ainda não tinha essa coisa... Só tinha essa coisa de prender o peito e não de sustentá-lo, né? De moldá-lo. Não, é só mesmo prender pra não cair. Entendi. Enfim, né? Essa história é muito boa. Também já teve gente que atribuiu ao Leonardo, que não tem nada a ver. Teve gente que atribuiu ao Tintoretto, gente, que é totalmente claro e escuro, é quase um barroco. Nada a ver, tá? Não tinha nem como o Leonardo conhecer a mãe da Sofonisba, tá? Então, gente, é uma viagem assim louca. Esse também é da Sofonisba, incrível, né? Esse eu fiquei impressionada com o trabalho da roupa. Não tem como, né? Não, é um veludo, sei lá, uma coisa assim, peludinha, né? Macia. Dá pra sentir a textura. Dá pra você sentir. Essa pessoa já é mais rica, né? Esse é um duque, né? Então ele já é rico, você vê os adornos, né, do tecido, né? Porque esse é muito mais elaborado. Você vê o fundo da capa, parece de arminho. E aí é o seguinte, a Sofonisba, ela vai fazer muito sucesso na corte. Esse é um quadro que ela pinta antes de se mudar pra Espanha. E aí ela, depois, né, que ela ganha essa reputação, ela se muda para a corte da Espanha, para a corte do Felipe II, que vai ser que o Tiziano vai fazer as pinturas de mitologia e tal. Ela também vai ser uma pintura de corte. Por isso que aquele quadro da mãe dela é atribuído ao Tiziano, porque eles pintavam na mesma época. E ele tá com aquele shortinho balonê, ele tá com gibão, com a gola, né, para dar esse ar de riqueza, né. O retrato do poder, como eu falei, com a face iluminada para direita, olhando para direita. Ele também tem atributos, né, como a espada, ele tá segurando uma luva. O shortinho, né, eles chamam de calção, na verdade, e ele era feito realmente com essas tiras e o forro ficava aparecendo por cima, aparecendo mesmo. E aí, dependendo da pessoa, né, ele gostava de shortinho curto. E tinha um shortinho mais comprido. E tinha um shortinho comprido, né? Mas acho legal nisso,
é que não tinha esse problema do homem usar, né? Essas coisas todas enfeitadas. Não. Essa coisa de falar que roupa feminina, que é toda cheia de exagero, isso é do século XIX, né? Que o homem só usava roupa preta depois, né? Vai começar a usar. Porque até a queda, né, do absolutismo, você mostrava a sua riqueza e o seu poder na sua roupa e não na roupa da esposa. Isso começa mesmo a partir da era vitoriana. Isso, século XIX. Século XIX. Então, assim, o homem que mostra, né, por isso vai chegar as perucas enormes, né? Você vai chegar aquelas roupas que você nem consegue se mexer, né? Então, assim, quanto mais riqueza você tem, mais a sua roupa é trabalhada. E nem sempre são só das mulheres, né? Os dos homens são muito mais trabalhadas. Incrível, né? Ou então, se você for a Rainha Elizabeth. Por exemplo. Você vai ter Cara, também. eu acho incrível esse detalhe. Essa manga, né? A manga e a gola. Esse O rufo, né? Esse rufo, gente, o rendado. Rendado. Absurdo. Gente, é muito exagerado isso. Tem muita fitinha. E a gente não tá falando de rococó. Não, a gente tá falando ainda lá De Renascimento, 1588. 1588. Esse Renascimento ainda, né? A Elizabeth vai viver muito, inclusive, né? Ela Sim. Vai viver pra caramba. E essa manga, gente, me fala. Né? Bordada a ouro, com certeza. Com pérolas, Mas um tecido brilhante. com certeza nos lacinhos devem ter um rubi e outro tipo de pedra preciosa. Né? E a Pérola. manga é muito volumosa. Gente, ela não podia fazer nada. Não. Ela não fazia nada. Não. Assim, que eu digo, não que ela não fizesse, que ela pensava, ela era uma pensadora, né? Sim. Ela é conhecida por ser uma mulher que pensava em filosofia, né? Uma mulher inteligente. Mas assim, ela não fazia nada físico. Não, porque fazer coisa física era coisa de quem trabalha. De pessoas mais simples, né? Tipo, quem tá abaixo dela. Eu sou rainha, eu não faço absolutamente nada. Sou o absolutista. É Absoluta. meio aquela coisa realmente do Luís XIV, né? O Estado sou eu, então assim, ele chega a ter umas roupas que você não consegue se mexer. Nossa, essa aqui sem dúvida não, porque a manga com esse volume, esses laços todos, um colar de pérolas. Um não, né? Deve ter não, tem uns 5, 6 ali. E aí a gente vê, é um retrato do poder máximo. Ainda mais que é o retrato da Armada, que esse é o quadro, né, que é o retrato da Armada, porque comemora a grande batalha marítima de 1588, que é famosa, né, que é quando ela acaba com os navios espanhóis. Tá também no filme Elizabeth II. Sim. Então, assim, esse é o retrato pra falar, olha só, eu estou aqui, eu sou rainha, eu mando em tudo. Sou mulher, mas mando em tudo. Exatamente. Ela quis se impor mesmo, né? Eu acho, sinceramente, que essas roupas eram só pra posar. Pra posar. Tinha muitas roupas que era só mesmo pra você mostrar. Interessante. Mas uma das coisas que eu acho mais lindas mesmo da pessoa que pintou esse quadro, George Gower. Coitado do artista, né? É realmente no detalhe ali no canto esquerdo superior, o detalhe mesmo da renda do rufo. Mas o que eu acho incrível é que aqui a pincelada ela é bem pequena, né? Aquela coisa bem desenho mesmo. Só que a gente vai ver artistas como Frans Hals, Judith Lester, que vão pintar rufos, mas com pinceladas muito mais largas. Que quando você olha de longe, até o Velázquez mesmo, você olha de longe, parece aquela renda, essa renda que a gente tá vendo. Quando você olha de perto, você vê que são um monte de tinta, né? De pincelada louca. E aí eu dou mais mérito pra essa cara que fez direto na tela e que conseguiu transmitir a ideia, sabe? Esse aqui você vê claramente que tem um desenho. Tem um desenho. O cara ficou ali milimetricamente calculando, ou ele pode ter também colocado né? a renda, né? E pintado. Pode ser, a teoria. Ótima teoria. Olha, eu até faria isso, hein? Eu faria também. Então, gente, é isso. A gente fecha aqui o primeiro episódio dos detalhes. Ficou meio grande, a gente fala demais. Mas é isso, né? Não tem como não falar, não comentar. Então, ficamos por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho. Nos seguir no Instagram. Tarsila Grita. A gente tem várias redes sociais aí. Facebook a gente tem também. Facebook. Tá? Deixe seu comentário se gostou, enfim. Obrigada, um beijo. Tchau, gente.